continuidade aqui à nossa aula. Ué, não gravou? Tá gravando. Tá? Parece que não está gravando. Opa. Aqui está dizendo que o senhor está gravando. Tá joia. Então, dando continuidade à nossa aula, amados irmãos e irmãs, deixando de lado, tá? O lado prático, que eu fiz questão de levar uma discussão prática de obediência nossa ativa e de obediência passiva, que nos infelicita, sejamos honestos, né? Então, a obediência prática, deixa de lado agora. Vamos agora lembrar do que o autor estava falando sobre a obediência de Jesus ativa e a obediência de Jesus, vamos dizer assim, também passiva, com relação ao seu sacrifício, tá bom? Então, vamos pensar obediência sacrificial ativa e obediência sacrificial passiva, como eu concluí há pouco falando de Moisés. Moisés ficou no deserto e sofreu por causa do pecado do povo e nem por isso desistiu da obra de Deus. Por quê? Ele tinha tanta certeza que aquele momento da vida dele era um momento onde o próprio Deus tinha projetado, que ele aceitou essa, vamos assim dizer, esse chamamento, essa vocação. Então, Moisés é o grande exemplo do que? De um homem de Deus que, de fato, entendeu pelo Senhor que ele tinha uma missão e que o pecado do povo gerava males ao povo e que ele, como ministro de Deus, colheria bênçãos de Deus. Ele era resolvido. Então, mas Moisés, ele teve um sacrifício, uma obediência sacrificial ativa, e ele teve uma obediência sacrificial passiva. Diferente de Moisés, como diferente de cada profeta e apóstolo, Jesus teve uma obediência sacrificial ativa e uma obediência sacrificial passiva, que é para que a nossa expiação fosse concretizada. No nosso caso, agora tratando e sendo discípulos de Jesus, quando temos uma obediência sacrificial ativa, é para que a gente valorize o sacrifício dele. E quando a gente tem uma obediência sacrificial passiva, é para que a gente entenda que aquele ato de fé e de obra de Jesus, redimindo a história, e que agora a gente está tendo algum sacrifício passivo, é que, na realidade, diferente de Jesus, que é um sacrifício para todos, o nosso sacrifício é só para honrá-lo, engrandecê-lo e amá-lo. Tá bem claro até aqui? Tudo bem? Sim. Não é nenhuma dúvida. Estão com dúvida, irmãos? Eu só fiz questão de dar uma pontezinha para o lado prático, porque eu queria ser pedagógico e levar vocês a uma reflexão da vida, porque muitas vezes a gente tem isso o tempo todo e aí a gente fala, o que eu faço com aquele irmão? Tem vezes que o irmão ele age por obrigação, mas esquece esse lado mais prático, agora vamos para o lado mais prático na sua essência, no sentido de, será que a gente tem hora que a gente está sofrendo por causa que outros estão sofrendo? Sim. Mas o nosso sofrimento de obediência, ele é passivo, mas ele não é igual ao de Cristo, porque o de Cristo é único, o de Cristo é por causa da redenção. E agora, então, vai vir, nos slides que a gente estava vendo, essas questões. Eu queria, olha lá, obediência passiva. Leia para nós agora, Felipe. As consequências da expiação. Os sofrimentos de Cristo por nós, obediência passiva. Além de obedecer à lei de modo perfeito por toda a sua vida em nosso favor, Cristo tomou também sobre si mesmo os sofrimentos necessários para pagar a penalidade pelos nossos pecados. Continuando. O sofrimento por toda a vida. Ou seja, né? Uhum. Ou seja, ele escolheu viver a vida na nossa dimensão humana. Sofrimentos como febre, como pisar num prego, como ter que estudar, a canseira do estudo, sofrimentos por toda a vida. E
inclusive durante o seu ministério. A gente tem que lembrar que Jesus deve ter ficado resfriado alguma vez. Ele não precisava ficar resfriado, mas ele ficou por amor. Deve ter tido dor de cabeça. Deve ter arrancado o topão do dedo do pé em alguma pedra alguma vez. Ele não precisava. Mas uma coisa ele não teve, ele não precisou casar. Ah, ele não precisou casar. Esse sofrimento, a Nígia mandou bem. Ele deixou só pra gente. Ai, ai, ai. Ai, ai. E aí, continuando, Felipe? A dor da cruz. Que a gente sabe, né, de fato, que ali não foi nada como é ensinado pelo gnosticismo. Ele não era um espírito, ele sentiu dor. E aquele filme do Mel Gibson ilustra muito bem isso. A minha alma está profundamente triste até a morte. Lá no Getsemane, ele se angustia, ele pede ajuda, porque é dor na cruz, é dor física, é dor imensa. Continua? A dor física da morte, a dor de carregar o pecado, o abandono e a dor de suportar a ira de Deus? Isso, é a ira de Deus. Isso aí. Olha que interessante, né, irmãos? Aqui, sabe aquela ideia, Deus meu, por que me desamparastes? Há duas leituras, pelo menos, daquele texto. A primeira leitura é que Jesus estava fazendo uma citação dos Salmos. Porque o Salmo que possivelmente ele tenha citado tem a ver com esse momento e esse episódio da cruz. E a segunda leitura, que possivelmente também é a que acarreta maior significado espiritual, é que Jesus na cruz, quando ele morre no nosso lugar, ele carrega o pecado de todos nós. E por essa razão, uma pessoa que durante toda a sua vida foi contemplada por Deus, teve a presença do Espírito Santo de Deus. Baixa um pouquinho. Ah, tá. Ah, então, eu estava um pouco alto. Teve a presença do Espírito Santo de Deus, teve a comunhão do Espírito Santo, teve aquele lado fervoroso que todos nós sentimos e desfrutamos. Então, olha que interessante. Jesus, naquele momento da cruz, quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Mesmo sabendo que a interpretação pode ser a citação do Salmo, a aplicação também ela é real, porque ele está na cruz levando o pecado de todos os culpados. Então aquela ideia que até alguns pregadores dizem que ele clama por Deus e é como se Deus virasse o rosto, eu prefiro pensar que é como se ele não sentisse aquela plenitude do Espírito Santo, não porque ele de fato pecou, mas porque agora alguma coisa estava acontecendo dentro dele, que ele estava sentindo o pecado de toda a humanidade, dos que viveram antes dele, dos que viviam naqueles dias e dos que viveriam até a redenção dos séculos. Então, olha que interessante. Nesse momento, possivelmente ele sentiu, sim, não só o distanciamento, a ideia de que Deus vira o rosto, eu não gosto, porque a gente coloca no texto bíblico que Deus não põe, né? Aquelas ideias. Mas a ideia de que ele fala e a fala dele nos chama essa atenção e é notada, eu acho que a gente deve levar em consideração. Porque ele mesmo diz, Deus meu, por que me desamparou? E ali ele faz uma declaração de agonia. E ele cita possivelmente o Salmo, mas porque ele estava se sentindo ali em uma sentença como talvez nunca o próprio Deus Filho sentiu na sua história. Porque Deus na pessoa do Eterno, ele nunca pecou. E na pessoa de Jesus, o Deus que encarna, nunca tinha pecado. Então, imagine possivelmente o que é sentir a dor do pecado de toda a humanidade que cresce nele. E sentir a ira de Deus sendo derramada sobre ele. Então, as declarações de Jesus na cruz demonstram esse lado do quê? Do sofrimento pela obediência, o quê? Passiva.
Ele sofre, mas ele não desiste. E aqui agora fazendo uma aplicação da obediência, do sacrifício passivo na nossa vida como cristãos. Quando a gente realmente entende o propósito de Deus e a gente está firmado em Deus, a gente sofre e não desiste. Olha como é interessante. Já uma pessoa, já uma pessoa que, de fato, irmãos, ela, né, se desprende de Deus, ou que ela retrocede, no primeiro sofrimento ela abandona. Por quê? Porque ela agora não quer mais uma obediência sacrificial passiva, nem muito menos ativa. Ela não quer escolher caminhos de sofrimento. E ela não quer sofrer por causa dos outros. Por essa razão, a gente vê que tem tantas pessoas que criam as suas próprias igrejas, criam seus próprios grupos, porque eles falam, não, eu vou criar porque vai ser mais fácil. E aqui, irmãos, fique uma coisa bem clara. Ministério não tem como se desvincular de sofrimento. Está no pacote do ministério a obediência sacrificial ativa e a obediência sacrificial passiva. Faz parte. É como querer ter uma mulher, ou ter um marido, ou querer ter filhos e não querer sofrer. A pessoa pode até engravidar e ter um bebê, mas ela nunca será um verdadeiro pai ou uma verdadeira mãe. Porque o legado de ser um pai e de ser uma mãe é um legado de educação, é um legado de amor, é um legado de sacrifício. E é semelhante também com relação à obra de Deus na nossa vida. Diga, Pereira, que você ia comentar? Falando a respeito também da nossa obediência com relação ao sofrimento, a Bíblia ela é bem clara, Jesus falando sobre a respeito de quem quiser seguir a ele, levar a sua cruz, né? Exatamente. E também aquela passagem de Paulo que fala que importa nós padecermos com Cristo, participarmos com Cristo do seu sofrimento, para que também participemos de sua glória. Sim. Então, eu acredito que Deus ele permite o sofrimento também na vida de todo cristão como uma forma de estar sempre mais perto dele e também de, lá na frente, a gente ver o peso da glória que não pode ser comparada com o que a gente passa aqui. Sim, exatamente. Muito bem colocado, filho. Isso aí. Por isso que o verdadeiro cristianismo, ele é um cristianismo de cruz. E essa ideia de um cristianismo adocicado, de um cristianismo permissivo, inclusivo, não configura o papel das Escrituras. E por isso que todo pregador, eu me lembro bem que eu fiz uma citação em uma das nossas aulas lá na nossa igreja, ainda enquanto o seminário estava lá, que um repórter da CNN, entrevistando um pastor americano e de uma grande igreja, ele ficou abismado, porque ele fez uma pergunta para esse pastor que o pastor achava do inferno, e o pastor disse, olha, essa é uma palavra que na nossa igreja a gente não usa, e nos nossos cultos nós não citamos. O pastor, talvez por ser americano e de uma linha protestante, ficou impressionado, porque existem muitas igrejas grandes, mas que continuam pregando o evangelho todo. E aí fez essa pergunta, e depois ficou admirado e continuou o diálogo, e falou, mas vocês não comentam de nada do inferno? Aí o pastor disse, não, na nossa igreja nós não comentamos, porque o povo sofre a semana toda, tem que pegar no batente, sofre muito na vida, então a gente não fala do inferno, não fala do diabo, a gente só fala coisas boas. E assim fica aqui uma incógnita, né? Que tipo de igreja a gente quer ter? Porque Jesus, ele falou que aquele que quisesse segui-lo, tome a sua cruz, negue-se dia após dia e siga-me. E a Bíblia deixa claro que aquele que não comer a carne de Jesus ou beber do seu sangue não tem parte com ele. E o próprio Jesus falou inúmeras vezes de inferno, e falou inúmeras vezes de renúncia, e falou inúmeras vezes de porta estreita. Então, eu fico perguntando, que tipo de igrejas queremos, né? Então, o sofrimento faz parte da vida, e o verdadeiro evangelho, ele nos ensina que o sofrimento, ele não nos estraga, mas ele nos aperfeiçoa. Quando eu tenho um sofrimento ativo, eu aperfeiçoo a arte de amar. E quando eu tenho o sofrimento passivo, eu exercito e aprimoro essa arte de amar e também exercito a arte de perdoar. Porque pode ver, quando a gente sofre pelas coisas dos outros, é como se nós tivéssemos que dar um passo para trás
para poder pegar na mão dessas pessoas para ajudá-las no caminho de Deus. E assim na vida, e assim no ministério, né? Então, continuando aqui a nossa leitura, vamos lá? Pode ler para nós, Pereira. A situação do homem. Estamos escravizados ao pecado e ao reino de Satanás. E aí, no outro quadrinho, a obra de Cristo, sacrifício. Sim. Exato. Lê tudo, pode ler tudo. A situação do homem. Merecemos morrer como castigo pelo pecado e a obra de Cristo, propiciação. Uhum. Na situação do homem, merecemos receber a ira de Deus contra o pecado e na obra de Cristo, reconciliação. Certo. Na situação do homem, estamos separados de Deus pelos nossos pecados e pela obra de Cristo, redenção. Muito bem, muito bem. Eu recentemente... Então, sobre essa questão passiva e ativa, tudo tranquilo? Tá? Dor da cruz, Ok. dor física e da morte, a dor de carregar o pecado, o abandono, o dor de suportar a ira de Deus, como mencionamos. Podem ver, irmãos, que a gente está dando uma síntese e agora a gente vai entrar num ponto-chave, né, que está na página 480 do nosso livro-texto. Outras reflexões sobre a morte de Cristo. O castigo foi infligido por Deus Pai, não um sofrimento eterno, mas um pagamento integral, o significado do sangue de Cristo, a morte de Cristo como substituição penal, termos do Novo Testamento para descreverem diferentes aspectos da expiação. Então, essas partes aqui, depois leiam com bastante atenção, porque são discussões muito interessantes. Se vocês têm alguma dúvida, falem comigo, né, sobre esses pontos, tá bom? E agora, entrando nesse slide mais propriamente dito aqui, que eu quero falar um pouco agora sobre esses outros termos do Novo Testamento que descrevem diferentes aspectos da expiação. Por que eu estou falando isso com os irmãos? Porque, assim, vocês se lembram que um dia desses atrás eu preguei no culto de Páscoa e eu falei de uma história que foi a história do reverendo Amilcar, da Igreja Presbiteriana Unida. Eu comentei que ele contou uma ilustração, quando ele veio à nossa igreja, muitos anos atrás, que tinha uma balança com 2 pratos, e em nenhum dos pratos Deus foi colocando os pecados de todo mundo, e aquilo caiu lá para baixo e fez um imenso peso, porque é toda a desordem da humanidade, todos os pecados de todas as gerações. Então essa balança praticamente não tinha nada que fosse colocado para que o ponteiro fiel realmente ficasse em equilíbrio. E aí, no momento em que o reverendo Amilcar compartilhava essa ilustração, do outro lado foi colocado uma simples gota do sangue de Jesus no outro prato. E no momento que esse prato caiu essa gota do sangue de Jesus, houve-se um peso violento no sangue de Cristo, bateu no fundo, porque era muito pesado esse outro lado, e aí redimiu toda a história de toda a humanidade, mostrando o significado do sangue de Jesus. Então, fica aqui essa grandeza das reflexões sobre a morte de Cristo. E esse, da página 480, 81, e um pouco antes, vai mostrar bastante isso. Como foi poderoso essa obra do sangue de Cristo. E agora, na página 482, a morte de Cristo como substituição penal vai entrar numa linha muito legal, porque a gente vai compreender aqui o que o autor, na página 482, quem é que está com o livro do Gruden aí em casa, que poderia ler comigo? Qual que é a página? 482, na letra D. Termos do Novo Testamento. Achou? Na realidade... Achei. Isso, tá bom. Deixa aberto aí, Fê. Já vou pedir para você ler para nós.
olha só que interessante. Esses termos do Novo Testamento, lembra que eu falei há pouco que a gente ia entrar neles? A gente ia entrar nessa questão dos termos, né? Pode ver que o autor aqui do Gruden, ele vai colocar vários termos, e esses termos é o que nosso irmão Pereira acabou de ler. A situação do homem e a obra de Cristo. A situação do homem e a obra de Cristo. Situação do homem. Estamos escravizados ao pecado e ao reino de Satanás. Obra de Cristo, sacrifício. Né? Então, agora leia para mim no livro o texto, Felipe, a palavra que está lá, o sacrifício. Penúltimo parágrafo. Para pagar a pena de morte que merecemos por causa de nossos pecados, Cristo morreu como sacrifício por nós. Ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Hebreus 9:26. Aleluia. Esse texto de Hebreus 9:26 mostra como essa obra foi poderosa. Uma única gota. Ele aparece uma vez por todas para aniquilar. Lembra que eu falei que cada palavra da Bíblia, cada texto não foi escrita sem ideia, sem princípio. Pode ver que o texto diz para aniquilar. O que é o aniquilamento? É a destruição. Então, se manifestou uma vez para aniquilar pelo seu sacrifício, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Ele destrói o pecado, a raiz pecaminosa. Então, em outras palavras, estávamos escravizados ao pecado e ao reino de Satanás. Essa era a nossa realidade. Aqui a gente relembra um pouco daquela metáfora do pastor presbiteriano. Olha, hoje a gente está pegando bastante prestados presbiterianos, hein? E aí aqui a gente fala que o homem deu de mão beijada o governo para Satanás e se escraviza porque escolheu. E aí vem Cristo e agora aniquila com o sangue dele. E deixou uma única condição. Qual é a condição? Crermos e confiarmos e obedecermos. É simples. Só um minutinho, gente. Gente, eu estou... Mores, boquinho baixo. Não sei se é porque, como eu estou aqui com vocês, muitas vezes eles esquecem, tá? Mas qualquer coisa vocês me avisem, tá bom? Então, essa era a situação e essa foi a obra. E dentro da ideia de expiação, começa com o sacrifício. Por isso que a gente tem um outro termo chamado substituição penal. Ele paga a pena. E a gente vai entender essa ideia de pagar a pena já em reconciliação, na ideia da reconciliação, da redenção. Só que assim, a redenção dá uma outra ideia, ele paga a pena, mas a substituição penal dá uma outra ideia, que ele se substitui em lugar dele. Então, são ideias maravilhosas, tá bom? Situação do homem, segundo tópico que o Pereira leu, merecemos morrer como castigo pelo pecado. Obra de Deus, propiciação. Leia para nós, Felipe, propiciação. Para nos livrar da ira de Deus que merecemos, Cristo morreu como propiciação pelos nossos pecados. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4:10. Essa palavra, amados, ela é de tamanha grandeza. E o que ela representa? Falhando o áudio aí, pastor. Felipe. Oi, irmão. Tô ouvindo não. Agora, filhote. Agora sim. Vão me avisando, obrigado. Então, voltando a falar aqui, irmãos. Voltando a falar aqui. Propiciação, essa palavra, era uma palavra usada não só com o povo hebreu, mas ela é uma palavra usada
em todo o contexto religioso, a palavra propiciação tem a ver com aplacar a ira de Deus. O que é propício? O que seria aplacar a ira de Deus? É um ato realizado para impedir que Deus derrame a sua ira, de modo aonde ele não castigue-nos. Então pense assim, na propiciação é um ato realizado para aplacar a ira de Deus, de modo que a ser satisfeita a sua santidade e a sua justiça, tendo como resultado o perdão dos pecados e a restauração do pecador à comunhão de Deus. No Antigo Testamento, a propiciação era realizada por meio dos sacrifícios, os quais se tornaram desnecessários com a vinda de Cristo, que se ofereceu como sacrifício em lugar dos pecadores. Então pensem assim, vocês vão dar risada agora na lembrança, mas ela é muito boa. Lembram do desenho do Pica-Pau na nossa infância, em que eles pegavam lá um aborígene, uma menina, uma índia, e aí o vulcão está quase para ter uma erupção, e eles jogam alguém, e aí o deus do vulcão aceita aquele sacrifício, e a ira do deus do vulcão não é derramada sobre todos os moradores da tribo. Lembram dessa figura? Lembram? Lembro sim, que eles estão dentro de um vulcãozinho, aí tem uma mulherzinha que vai jogar eles uma coisa bem tribal. Bem tribal. Essa ideia, Felipe, é uma ideia que, claro, é um desenho, uma coisa assim mais cômica, mas a ideia do Deus irado, que precisa de sacrifícios para que a ira dele não venha sobre o seu povo, é uma ideia universal, que era usada por todos os povos em qualquer cultura e geração. Então, por exemplo, a gente vai ver com muita frequência mesmo, isso o tempo todo aonde? A gente vai ver isso, por exemplo, lá nos povos cananeus, a gente vai ver nos egípcios. Então, eles têm que dar ofertas e sacrifícios para que Deus não derrame a ira deles sobre eles. Porque aí, atendendo o pedido desses deuses, esses deuses terão misericórdia. Como que isso era chamado nas religiões? Era o ato de se propiciar, ou de propiciação, ou se colocar como propício. Aquele sacrifício é propício, ou seja, ele é favorável para aplacar a ira. E dessa forma não vem ira. No Velho Testamento, o sacerdote fazia o sacrifício para que o povo seja perdoado. Para que o povo sendo perdoado, Deus não condenasse esse povo a um castigo. E quando vem Cristo e morre na cruz, essa é a grandeza. Essa é a grandeza, porque todos mereciam morrer como castigo pelo pecado. Mas aí veio a obra de Cristo e ele próprio se coloca como propício, ou seja, ele aplaca a ira de Deus por nós, gerando agora o próximo ponto, que é: merecemos receber a ira de Deus contra o pecado, mas aí vem o que? A obra de Cristo, que é a reconciliação. Ao invés de distanciamento eterno, entra no próximo ponto, que é a reconciliação eterna. Leia para nós, Felipe, o livro do Guru, daí na página 483, por gentileza. Para vencer a nossa separação de Deus, precisávamos de alguém que proporcionasse reconciliação, e dessa forma nos trouxe de volta à comunhão com Deus. Paulo diz que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Ótimo. Então, maravilha. Ou seja, esse texto é maravilhoso, porque a gente começa aqui a desfrutar daquilo que de fato Deus fez por nós. O ato da reconciliação, irmãos,
É um ato que a gente não desfruta o tempo todo, mas eu vou traduzir na seguinte frase que certa ocasião eu ouvi. Nós não somos construtores de muros, somos construtores de pontes. Pode ver, o Evangelho é um construtor de ponte. A obra da expiação foi uma obra da construção da maior ponte da humanidade entre o homem e Deus. Olha que fantástico. Nesse ímpeto e nessa grandeza, Deus criou uma ponte entre a eternidade e a humanidade. O abismo que nos separava, Jesus foi essa cruz. Ele constrói uma ponte. Reconciliação tem a ver com destruir muros e construir pontes. Olha que fantástico. Agora, lembrem-se muito bem. A gente constrói a ponte segundo os critérios de Deus e não segundo os critérios dos homens. Isso tem que ficar bem claro. Porque muitas vezes a gente está querendo criar uma religião apenas. E a gente está criando o que? Pontes, certo? E nessas pontes, a gente está criando pontes fadadas ao terror e à derrota, porque são pontes religiosas, não são pontes que realmente pregam o verdadeiro evangelho e a verdadeira expiação. Então lembrem-se disso. Mas pode ver que a nossa obra e a obra com relação à pregação do evangelho é a obra da reconciliação. De nos reconciliar com Deus e reconciliar-nos como povo de Deus. E isso é genial, isso é extraordinário. Tá bom? Belezinha até aí? Alguma dúvida? Não, pastor. E agora o último ponto para a gente parar aqui. Vamos ler essa parte toda e a gente vai estar dando uma pausa nesse último ponto. Situação do homem. Estamos separados de Deus pelos nossos pecados. Obra de Cristo, redenção. Leia para nós, é um texto grande, mas leia para nós, Felipe. Uma vez que, como pecadores, estávamos escravizados ao pecado e a Satanás, precisamos de alguém que nos proporcione redenção. Dessa forma, nos redima de nossa servidão. Quando falamos em redenção, entra em foco a ideia de resgate. Resgate é o preço pago para redimir alguém da escravidão ou cativeiro. Jesus disse de si mesmo: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. Se perguntarmos a quem foi pago o resgate, percebemos que a analogia humana de pagamento de resgate não se ajusta à expiação de Cristo em todos os detalhes. Embora estivéssemos escravizados ao pecado e a Satanás, não havia nenhum resgate a ser pago nem ao pecado, nem ao próprio Satanás, pois eles não tinham poder para exigir tal pagamento. Nem era Satanás aquele cuja santidade foi ofendida pelo pecado, o que requeria que uma pena fosse paga por isso. Como vimos anteriormente, a pena pelo pecado foi cumprida por Cristo e recebida e aceita por Deus Pai. Mas hesitamos em falar em pagamento de resgate a Deus Pai, porque não era Ele que nos mantinha como escravos, mas sim Satanás e nossos próprios pecados. Portanto, nesse ponto, a ideia de pagamento de resgate não pode ser forçada em todos os detalhes. É suficiente observar que um preço foi pago, a morte de Cristo, e como resultado fomos redimidos da servidão. Fomos redimidos da escravidão a Satanás. Por quê? O mundo todo está debaixo do poder do maligno. 1 João 5,19. E quando Cristo veio, ele morreu para que livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Hebreus 2,15. De fato, Deus Pai nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13. Quando a libertação da escravidão do pecado, Paulo diz: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Romanos 6, 11, 14. Fomos libertados da escravidão, da culpa do pecado e do cativeiro do seu poder dominador em nossa vida. Glória a Deus. E essa ideia, irmãos, notem bem que a expiação, dentro da expiação tem sacrifício,
propiciação, reconciliação e redenção. Ele paga. Pode ver que o texto de Marcos diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate. Ele paga. Ele paga para Deus, ele paga para o diabo. A discussão pode demandar de muita coisa, mas o mais importante é que se Deus tinha um preço, Cristo pagou o preço. Se o diabo tinha na mão uma dívida, Jesus sanou a dívida. Na minha opinião, as duas coisas são verdades e reais, porque o inimigo, quando nós entregamos de mão beijada para ele, ele tinha nas suas mãos um crédito e nós tínhamos uma dívida. A Nídia acabou de falar aqui para mim, que eu citei errado. No entanto, o que acontece? Ele tinha um crédito, nós tínhamos uma dívida. Deus tinha um preço e nós também tínhamos uma dívida. E Jesus paga o preço tanto a Deus e nos dá também a libertação de zerar a dívida com as trevas. Por isso que com Deus fomos reconciliados e contra o inimigo fomos perdoados e fomos libertos daquelas garras e daquele domínio. Por isso que os textos bíblicos são riquíssimos. Então olha como a obra da expiação ela é extraordinária, ela é incomparável, ela é magnífica. E quando a gente começa a entender um pouco isso e entender aquilo que Colossenses diz, que o escrito de dívida foi pago por Jesus na cruz, e como eu preguei recentemente, lembrando que nos antepassados, quando eles tinham dívida, o nome deles ficavam pendurado nas portas, como se fosse, sabe, a caderneta de São Manuel? E aí, quando uma pessoa ia lá e quitava, então ele pegava aquele escrito de dívida, né, e jogava fora. Jesus, agora se revelando a Paulo, lá em Colossenses, quando ele fala que em Cristo, o nosso escrito de dívida foi pendurado na cruz, é que como se saísse da padaria do seu Manuel, só que no caso aqui é da padaria do capeta, e aí Deus colocasse na cruz, e agora na cruz, provasse para todo mundo o espetáculo público da nossa redenção, que fomos salvos. Louvado seja Deus. Isso é extraordinário, é incomparável, e entender um pouco mais sobre a expiação, compreender um pouco mais é entender como ele se sacrificou. A obediência e o sacrifício dele foi ativo, foi passivo. Como ele foi a propiciação, ou seja, ele mesmo quis aplacar a ira de Deus e ele mesmo foi o sacrifício, substituindo nós, a substituição penal, a culpa que era nossa, ele falou, não, eu pego. Aí ele realiza tudo isso, ele nos reconcilia, e como se não bastasse, ele nos compra para sempre, pagando. E a última ideia que eu queria concluir, irmãos, é a ideia que acontecia também na antiguidade, que era muito notada. Quando um escravo ele era vendido, como foi José do Egito, como eu preguei domingo, quando chegava alguém, o mercador de escravo, e ali oferecia aquele escravo, é interessante que naquele momento, naquele episódio, o mercador fazia os seus leilões e vinham aquelas outras pessoas que eram pessoas livres e compravam. Então, eles pagavam o escravo. E agora aquele escravo pertencia àquele outro que comprou. Por isso que na Bíblia ainda existia, em algumas culturas, existia o sistema escravocrata. O dono daquele escravo poderia até matá-lo, porque ele era uma propriedade do dono. Olha que interessante. Quando Jesus morre na cruz por nós, ele na aplicação da redenção, ele compra-nos, olha que fantástico, do dono daquele que está preso na jaula. Então aqui a gente pode olhar de duas formas, que tanto vamos imaginar que esse dono seja o diabo, que nos prendeu na jaula. Então Jesus paga e ele nos liberta, e agora ao invés de nos tornarmos escravos dele, ele diz, agora viva uma vida livre, porque eu liberto vocês. Olha que genial, que fantástico. Isso foi a redenção. Toda vez que a gente lê na Bíblia, a redenção tem a ver com comprar-nos, com o preço. Por isso que a Bíblia vai falar que nós fomos comprados por um alto preço.
Louvado seja Deus. Quando a gente começa a entender essa obra de expiação, do sacrifício, da apropriação, da reconciliação e da redenção, a gente ora com um vigor e com uma liberdade e com uma graça, dizendo, olha, o diabo não tem poder sobre a minha vida, a ira de Deus que seria legítima se ele derramasse, Jesus foi aquele que aplacou, e por isso eu agradeço, e por essa razão, não tem como não adorar a Deus, não tem como servi-lo com espontaneidade, porque compreender as doutrinas e aceitá-las é ser liberto na mente, é ser liberto no espírito e é desfrutar de um novo paralelo, né? Então, eu encerro aqui a minha parte aqui com os irmãos agora, né? E eu queria somente dizer que a gente parou aqui, tá, irmãos? Esse é o slide 28, inclusive, só para a gente dar continuidade desse capítulo. Leiam agora, porque daqui em diante, irmãos, vai ter, olha assim, ó, outras concepções da expiação. Então, essa discussão, hoje a gente só começou ela. Eu quero gastar mais uma aula nela. Que aí vai ter a teoria do resgate pago a Satanás, vai ter a teoria da influência moral, a teoria do exemplo, a teoria governamental, vai ter uma construção e uma alteração do credo apostólico, isso é muito interessante, no sentido na história da igreja. Vai ter a teoria, sabe aquela ideia que Jesus foi ao inferno e pega as chaves do diabo, as chaves da morte, e diz, diabo, eu venci? A gente vai estudar um pouco isso semana que vem. Essa expressão descer ao inferno, né? E então, assim, a gente vai debater tudo isso na próxima aula. Tá bom, meus irmãos? Tá bom. Tá bom, pastor. E tem alguma dúvida? Querem fazer algum comentário? Querem... Não. Tá bem claro. Dúvida, Lilian? Não, pastor. Só fico meio perdido aqui, que o meu livro não chegou ainda, né? Então, Não chegar chegou? vai ficar melhor. Ainda não. Poxa, é uma pena, porque a riqueza dessas informações vão estar muito mais concentradas no livro. Essa parte do livro é muito boa, não é, Felipe Rente? Sim, pastor. Lembra que no módulo anterior, você, pastor, eu não estou gostando. Eu falei, não, vai ter parte que o livro vai ser muito bom. E essa parte é uma das partes, como eu disse, na minha opinião, Cristologia é os quindins do livro. É os quindins do livro. O capítulo 4, a parte 4 e a parte 5 é os quindins. Na minha concepção, é a melhor parte. O livro é bom, mas essa daqui é uma parte que trabalha muito bem essas doutrinas e a aplicação. Pode ver que na parte 5 do livro, a gente vai trabalhar na aplicação das doutrinas de redenção. Que doutrinas são essas de redenção? Tem a ver com a expiação, tem a ver com arrependimento, tem a ver com o novo nascimento. E aí, puxa vida, é magnífico. Eu sou apaixonado por teologia sistemática, porque eu gosto de tudo, mas essa parte é uma delícia. Tá bom, Pereira? Obrigado por você ter participado, viu, filho? Toda vez que você quiser, pode vir, né? Eu não perdi a esperança de que você volte a essas aulas ainda. Mas deixa Deus te conduzir, deixa Deus te orientar, tá bom? Professora Aparecida, obrigado também, né? Prazer, Deus te abençoe pastor. bastante. E Lília, eu não sei como a gente pode solucionar, porque agora com a pandemia dificultou tudo, né? Para você poder ter o livro. Seria bom se você pelo menos tivesse como ler, né? Isso, a gente tenta conversar pelo WhatsApp depois, tá bom? Pereira tem Não esse ninguém livro, que tem se não me engano, ele em PDF. em PDF. Era isso que eu ia falar. Então, Pereira. Se alguém tiver em PDF para É poder uma enviar para a edição, Lívia, né? é uma edição antiga, né, Pereira? Isso, é uma edição antiga, muda algumas frases, algumas coisas assim, só que o sentido é o mesmo, viu? O sentido é o mesmo. Puxa vida, por favor, Pereira, nos encaminha, mas é claro, como a Lília já comprou, e aqui fica Só tô sempre a esperando minha chegar, que acho recomendação. que essa semana chega. Ótimo, irmão. E aqui tá fica bom. a minha recomendação, comprem sempre os livros, sejam eles em papéis, sejam digitais, para a gente abençoar os autores. Tá bom? Perfeito. Queridos irmãos, obrigado por tudo. Que Deus abençoe muito vocês.
Espero vocês amanhã no nosso culto, às 7h30 em ponto. Vocês viram como está gostoso, irmãos? Né? Começando... Irmão, aqui abre um parênteses. Essa nova fase, até nisso, Deus nos ajudou de forma extraordinária, para a gente não atrasar mais em nada. Olha que fantástico, eu estou muito feliz e muito grato a Deus por isso, né? Porque assim, até nisso, né, a gente realmente eleva. Outra coisa importante, quinta-feira, reunião com todos os obreiros, lá no canal dos obreiros eu tenho um chamado, e aí a gente vai estar debatendo bastante coisa super legal. Inclusive, Pereira, eu quero bater um papo com você, e Felipe, já eu vou bater um papo com vocês, eu vou ligar para vocês, tá bom? Fazer uma conferência rapidinho. Tá bom, gente? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Lília, eu queria dar uma palavrinha com você, mas também eu falo pelo WhatsApp, tá bom, filha? É melhor, tá bom? Professora Aparecida, demais irmãos, obrigado. Que Deus abençoe a queridos, todos. Deus abençoe, uma boa noite para vocês todos, viu? Amém. Beijão para Deus vocês. abençoe. Saudades. Lembrem Tchau, que queridos. fica durante um mês, essa aula fica gravada. Vocês clicam aqui depois, quando ela aparecer, e coloca salvar, salva, aí vocês guardam essa aula, caso vocês queiram, tá bom? Deus abençoe, meus irmãos. Uma semana abençoe, abençoada. pastor. Fiquem com Deus. Obrigado. Amém. Beijo, fica com Deus. Tchau, boa noite.